Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a nossa querida Caroca, o Caro-Kann, a variante do Smyslov, que chamou o Abismo, é o apelido, né? Vamos ver essa partida que vai ilustrar isso daí entre Sion Castro, da Espanha, contra o Karpov. Essa partida foi jogada em 1993, em León. Bora lá? O Sion Castro está de brancas e o Karpov de negras. O Karpov vai vir Caroca, um Caro-Kann, né? E4, C6, D4, D5, cavalo D2, D por E4, cavalo por E4, cavalo D7, cavalo G5, cavalo de F6, bispo D3, E6, cavalo F3, bispo D6, dama E2. Esse dama E2 é interessante, depois vai dar para desenvolver umas coisas interessantes aqui. E por que ele não jogou roque? Porque é um movimento muito leve que não representa perigo nenhum para as negras. Com certeza, se você deixar a dama do jeito que estava antes, a dama em E2 é muito mais perigoso. Isso aqui eu concordo, é normal fazer roque. Por exemplo, é muito leve para apresentar muito perigo para as negras, porque ó, eu podia jogar H6, dar um totozinho, cavalo E4, cavalo por E4, bispo por E4. Roque, C3, defendeu o peãozinho do centro, E5 atacou, bispo C2, torre E8, torre E1, E por D4, torre D8 cheque, dama E8, dama por D4, dama E7, bispo F4, as brancas já tiraram todas as peças lá de trás, as negras têm um bispinho ali ainda, né? Mas vamos lá. Bispo por F4, trocou os bispos de casas pretas, dama por F4, cavalo F8, torre 1 atacando a dama, bispo E6, torre D4, torre D8. E as negras completaram com sucesso esse desenvolvimento. Essa partida é tudo que a gente começou desde aqui até aqui. Foi uma variante de uma partida entre o Garry Kasparov e o Karpov, de 1988. Vamos voltar à nossa partida do Sion Castro contra o Karpov. Dama E2, H6, cavalo E4, cavalo por E4, dama por E4, dama C7, bispo D2. Será que ó, a branca você pode ver que ela pode fazer rock para os dois lados? A ideia das brancas é fazer rock na ala da dama. As brancas mantêm opções abertas para o rock em qualquer ala, recusando-se a comprometer com rock, né? Ou dama G4. Então, por que a melhor linha é bispo D2, por exemplo? Aqui que ele jogou aqui. É e as brancas, não é? Bispo D2 provavelmente é muito leve para produzir alguma coisa, né? P6, por exemplo. O bispo C8 logo enfrentará a dama das brancas. Provavelmente ele vai fianquetar. Vai avançar para atacar a dama. Já tirou a dama fora, dama G4, ameaçando o peãozinho aqui.
Mas aqui o que acontece? As brancas não chegam a lugar nenhum, né? Porque, ó, se for fazer roque grande, bispo B7, dama E2. Ou dama G4, G5, dama H3, roque, torre de HE1, C5, depois C5, cavalo por C5, bispo C3, cavalo por D3, torre por D3, bispo F4, cheque, rei B1, torre por D3, C por D3, torre D8, tirou a torre que estava penduradérrima lá, né? Bispo E5. Se capturar aqui, ele captura de cavalo e mantém a defesa aqui, né, do peão. Ou podia ser isso daqui, roque grande, bispo A6, torre de HE8, rei B1, bispo para A6, dama para A6, rei B8, torre de HE1, E5, D por E5, cavalo por E5. E as negras empatou com facilidade uma partida entre o Esmirim e o Bologan. Bora lá, vamos continuar. Jogou com dama G4, G5. As negras não deram moleza. Respondeu. E esse movimento das negras, o que vocês acharam? Parece um pouco muito otimista, né? Nessa posição, esse movimento ambicioso é justificado e, na minha opinião, superior à resposta padrão, que seria torre F8. Como foi mencionado antes, a maior dor de cabeça das brancas era cavalo G5. É a posição, cara, e a posição insegura de sua dama frequentemente atormentada. Quer jogar? Jogou G5, né? Restringe ainda mais a dama, né? Movimentos como cavalo F6. H5, F5. Aqui, etc. Não vai resolver. E o que você achou do lance G5 das negras? Por que o lance G5 poderia ser ruim? Tem o velho princípio do xadrez que ele está violando fortemente quando ele joga G5. E qual que é esse princípio? Tem um princípio que vocês têm que guardar bastante. Não crie confronto se você é o que está atrasado no desenvolvimento. As brancas desenvolveram tudo, as negras não. Então, o que as negras deveriam fazer? Em vez de sair atacando as brancas, desenvolver suas peças. E é verdade, o preto realmente vai violar o princípio. Mas aqui tem uma exceção às regras normais de conduta. O movimento das pretas é potente, já que a dama das brancas tem poucas casas. Seu cavalo F3 está no caminho. As brancas marcam apenas 41% da exposição e não conseguem uma única vitória para a equipe. Jogou dama G3, ameaçando enfrentar o G5 com o cavalo bispo, né? Ameaçando. Pergunta não, né? H4 rasga a posição das negras em pedaço? Exatamente, é o oposto.
Você não está levando em consideração a ideia das negras por trás de G5, que é esperar ameaças à dama das brancas, que é gerar ameaças das brancas. Depois de cavalo F6, dama H3. Vai um duplex com varanda. G4. As brancas alcançam um novo nível de vergonha desde que sua dama fica presa. Mas seria acontecer isso, mas não foi o que aconteceu, né? Afinal, uma partida entre dois fortes GMs. Porque aqui o que acontece? Aqui ele está ameaçando dar um duplex com varanda aqui, né? Avançando esse peão. As brancas jogam G4, acabando com essa ideia que poderia acontecer. Mas tem um alto custo isso daí, né? Enfraquecer F4. Aqui depois vai ficar uma boa peça para você ter um cavalo ou um bispo aí, né? É trocar o bispo das pretas e cravar aí, porque ninguém vai arrancar. E vai ficar muito forte. Mas poderia ter jogado dama para H6, bispo F8, dama H7, ou rei, dama H5, rei cavalo F6, dama H3, G4, deu duplex, dama H4. Cada um pega, ó. Aqui a dama pega o cavalo. Ou aqui pode pegar. Tá, mas podia ter sido o quê? Jogar cavalo F6, dama H3, G4, dama H4, G por F3, pegou o cavalo, cavalo por F6, F por G2, torre G1. Agora não sobrou muito acesso e tem um ataque forte aqui, né? Olha a dama entrando aqui, gente. E com esse peão, essa variante era forte, hein? Aqui é interessante essa posição das negras. Por que as brancas não recebem o peão grátis da H6? Ele estava grátis, agora não está mais. Bispo B7, roque. As negras tomam uma iniciativa violenta. Se as brancas tiram um tempo livre para agarrar o inútil peão H6, depois de dama para H6, C5, dama H3, C por D4, torre G1, roque. Isso daqui é tudo estudo, não é a partida ainda. Certamente agora as brancas podem pegar H6, fazer roque, torre DH E1, bispo F4, rei B1. Eu sou apenas o mensageiro. Lamento informar que a resposta é novamente um enfático não. Esse peão de H6, não, você não deve pegar. Elas perdem, fazem as brancas perderem a iniciativa. Ó, quer ver? Ó, dama para H6, C5, bispo E4, C por D4, cavalo por D4, cavalo C5. Bispo
bispo B7, rei por E3, bispo E3, dama E5, ameaça torre por D4, rei F1, torre H8, bispo por F4, dama por F4, torre G7, torre para H2. E agora? O desenvolvimento das bancas está completo. Aqui torre H8, acho que Karpov cansou de responder pelo H6. Ele podia continuar deixando o peão H6 travar mais um movimento depois do que? De dama C5 e bispo C3. E ele jogou bispo C3. Ficou como um peãozão gigante aqui, né? Protegendo os peões. Aqui agora é o horário de uma decisão crítica. Com o seu último movimento, as brancas colocam uma armadilha menor. Ele pretende D5. Ele quer abrir a posição das negras, né? Com seu último movimento, as brancas colocam uma armadilha menor. Ele pretende D5. E D5, o que acontece? Se você jogar D5, ó, o bispeto lá embaixo, hein? Quer dizer, ele pode fazer uma baguncinha, né? Capturar aqui da dama, não sei se é uma boa. Eu capturaria aqui no E. Se ele capturar, você vai com aqui e pega. Fica igual. Mas aí poderia rei B8, que é normal. Sempre você, quando rocou o roque grande, tenta colocar o rei no B, tipo assim, a posição no B ou no G, tá bom? Que ele fica mais protegidinho. D5. Psicologicamente é difícil não agir assim após ameaçá-lo. O objetivo, ele provavelmente deveria ter se abstido. C por D5, bispo para H8, torre para H8. Que buraco na ideia das brancas. O que há de tão maravilhoso de permitir D5? As brancas apenas conseguem trocar uma troca de peões. E a ameaça de danificar os... Como você lidaria com essa ideia? Rei B8. Psicologicamente é difícil não agir assim após ameaçá-lo. Objetivamente, ele provavelmente deveria ter se abstido. C por D5, bispo para H8, torre para H8. Pergunta, que buraco na ideia das brancas? O que há de tão maravilhoso em permitir D5? A branca apenas conseguiu uma troca para o peão. Meu palpite é que as brancas ficam muito melhores. Peço que tente um palpite de backup. Para a toca, as pretas recebem muitas compensações. O peão extra e a possibilidade de o futuro peão em H2 chegando. O par de bispos, uma preponderância central no centro. Dominação das casas escuras, um buraco na F4. As negras ameaçam avançar com E5 e E4, que causaria estragos. As pretas também têm acesso ao plano, cavalo F6, o cavalo E4, o cavalo F6 e H5. O que são muito difíceis para as brancas cumprirem. O que a gente pode concluir de tudo isso? Que o sacrifício das negras não era tanto um sacrifício quanto a aceitação grata de um presente estratégico do seu oponente. Nesse ponto, as brancas parecem ter sido frustradas. D4,
A6. Cavalo por E6. Entramos no porquê o diabo não, na fase de jogo. Prova de que as brancas sofreram uma colisão frontal com o seu plano anterior de ganhar a troca. Ela não pode, ele não pode trocar a companhia retornando. A ação está feita. Percebendo que ele está com problemas profundos estrategicamente, as brancas enlouquecem e atacam uma resposta desproporcional. Ele tem melhor chance de sobrevivência obedecer a solicitação de necessidade com uma atitude de reconhecimento desagradável, como cavalo E2, mas ele jogou aqui, jogou F por E6, torre por E6. Se as brancas estavam com problema de qualquer maneira, por que criticar o E6? Prefiro sair ousadamente se para pego de qualquer surpresa. Simplesmente porque as brancas colocam maior resistência, se eles se abstêm. A ousadia de correr risco é uma coisa, uma reação exagerada, suicida e outro. Cavalo E5, bispo F5. Que aqui as peças negras menores das negras logo ganharão vida com as atividades. Mas você pode identificar um novo objetivo? Posso. Cavalo C4. Resposta. Vá atrás de B2 e as casas escuras ao redor do rei das brancas em geral. Por H6. Natural, mas ele é atacado pelo resto do jogo. Ele tinha sido melhor interpretando o inútil C3. Mas aqui R por H6, torre por H6, dama por H6, dama E5. Dama E8, cheque. Rei A7. Dama B4. Cavalo D2. O gambá chega na festa do jardim. Esse cavalo, junto com a dama, cria o caos para as brancas devido à fraqueza de sua patente. Rei A1. Dama E2. Agora os peões do rei drenam com areia curvando uma ampulheta. 30 G1. Não havia boas alternativas. Bispo F2. Torre D1. Dama E2. Torre G1. A torre gostaria de ser deixada sozinha em paz, mas depois de torre C1, o preto vai ter cavalo B3. Tá, aqui, parou aqui. Dama por H2. Torre por D1. Dama E2. Agora a dama de Karpov está se comportando de maneira grosseira. Torre de H1. H1. A5. Dama C3. Um erro, mas não importava. As brancas estavam em posição resignável. De qualquer maneira. D4. E nós terminamos essa partida por hoje. Amanhã tem mais. Não esquece de curtir o vídeo. Se você gostou, se você é novo, se inscreva no canal. Que todos os dias tem material novo. Todos os dias, não, de segunda a sexta tem material novo para a gente estudar. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço.